irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Nós já vamos ouvir o conjunto, adorando a Deus nesta noite. Vamos louvar a Deus com o hino de número 8.
essa festividade, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de podermos, nesta congregação, louvarmos e agradecermos o teu santo e maravilhoso nome. Quero, amados e queridos irmãos, fazer a leitura nesta noite da palavra de Deus, juntamente com os amados irmãos. Dentro do tema está em Atos dos Apóstolos, capítulo número 1. O tema está no versículo 8, mas nós vamos ler a partir do versículo 4 de Atos, capítulo 1. Glória a Deus. Todos acharam? Amém? Amém? Leamos a palavra do Senhor. E estando com eles, determinou-lhe que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, e o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunidos, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e em Samaria, e até aos confins da terra. Amém? Esta festividade tem um tema. Vamos dizer juntos esse tema. Eu quero ouvir os irmãos dizer primeiro, a primeira vez. Vamos lá? 1, 2, 3. Na arte, na divulgação, um outro tema: Espírito Santo, poder para testemunhar. Não é isso, pastor Jorge? Nós lemos aqui. Vamos dizer junto: Espírito Santo, poder para testemunhar. 1, 2, 3. Espírito Santo, poder para testemunhar. Graças a Deus. Quantos necessitam da oração? Oremos. Pai, no nome do Senhor Jesus, te glorificamos, meu Deus, por esta oportunidade que o Senhor nos dá. Meu Deus, que tema maravilhoso, falando acerca do teu Santo Espírito, que nos dá poder para testemunharmos a tua palavra por onde quer que passamos, onde quer que estejamos. Eu te peço nesta noite, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa se agradar deste trabalho, desta festividade, que os céus possam estar abertos para receber os louvores, os glórias e aleluia, todo gesto e ação de adoração neste lugar chegue diante dos teus olhos, meu Deus, e alcance graça diante do teu trono. Em nome do Senhor Jesus, responde-nos, ó Deus, tocando em cada um com a doce e meiga presença do teu Santo Espírito. Amém. Eu levo a direção ao dirigente desta congregação, pastor Jorge. Obrigado, pastor Leandro, pela pregação. Nós vamos ouvir as crianças, é isso? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.
senti. E Isaías diz assim: derramarei água sobre o Senhor. Jesus diz: quem tem sede, venha me ver, porque ele é a sede. O Espírito Santo, meus irmãos, podemos comparar que é uma fonte. Os irmãos observam, nós estamos aqui desde sexta-feira. As primeiras chuvas que vêm, elas caem. E a gente olha assim e fala assim: olha, encheu as lagoas. Mas aí 2 horas está seco. Está seco. Por quê? Porque a terra embebe a água. Mas depois vem outra chuva. E aí vai acumulando. E assim é o Espírito Santo da nossa vida. Você não pode parar de receber essa chuva. Essa chuva tem que ser constante, até que transborda. Quem é que não lembra do primeiro milagre do Senhor? Quando alguém dizia assim, a mãe que estava ali disse: olha, fazer tudo o que ele mandar. E o que ele mandou foi encher. Quando enche, transborda. A gente pega um balde, qualquer coisa que tiver seco, só com o fundo molhado, só com um pouquinho no fundo a gente precisa virar de ponta cabeça para derramar um pouquinho. Mas quando a gente pega cheio, qualquer balanço de girar, qualquer chacoalhinho transforma. A palavra de Deus, ela nos chacoalha. E se nós estiver cheio, transforma. Glória a Deus. Eu quero, nesta noite, apresentar o nosso irmão Leandro, vice-presidente ali do Caiçara, a nossa irmã Laís. Tem mais alguém, irmão? Tem o irmão Rogério, nossa manada, família, que nos visita, está aqui cooperando conosco. Muito obrigado por liberar lá. Deus abençoe e recompensa. Nosso irmão Emerson, amigo do Beija-Flor, tem mais alguém do Beija-Flor. Também eu quero apresentar a nossa irmã missionária Joana, e nosso irmão Kleber, esposo da irmã Joana, nossa irmã missionária Vanderlina, tem dado uma grande cooperação. Também o nosso irmão Pastor Pacheco, ali de Sumaré, onde tudo começou na minha vida. Também nosso irmão cooperador Jonadab, esse ilustre jovem. Também o nosso irmão vereador Natanael e família, diácono da igreja. Ele é dirigente lá da Lagoa da Espora. Vem para cá, meu irmão. Os nossos visitantes, com todo prazer, nós queremos apresentar, dê assim um sinal com a sua mão, os visitantes, ali tem uma irmã, a Graça, a missionária Denise, lá de Natal, lá do outro lado do país, no extremo, que bom conhecer a irmã. Tem mais visitantes nesta noite. Eu quero pedir à igreja como vamos saudar os nossos visitantes nesta noite. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Eu estou apresentando por atacado, gente, porque dia de festa o tempo corre, viu? Nós vamos agora, nesse momento, ouvir o nosso irmão cantor, nosso irmão Rogério, louvar a Deus. Glória a Deus. Todos sejam bem-vindos em nome de Jesus, Abre o teu coração, Jesus pode curar, pode libertar, batizar com o Espírito Santo assim como Ele tem feito. Não sai debaixo da nuvem, meu filho, porque a nuvem te conduzirá até a terra prometida. Graças a Deus. Mais uma vez, cumprimento a amada igreja, na bendita paz do Senhor Jesus. Amém? Terceiro dia de festividade, último dia, já bate a saudade, né, irmãos? Mas até aqui, como diz o hino que os jovens cantou, nós só temos a agradecer a Deus por essa oportunidade, por esse privilégio que Ele tem nos dado de estar aqui. É privilégio para poucos,
mas nós somos gratos ao nosso Deus porque andávamos sem rumo, sem direção, mas foi a sua imensa misericórdia, o seu grande amor que nos salvou, que um dia nos escolheu, e por isso nós estamos aqui pela imensa graça do Senhor Jesus. Amém? Louvemos ao Senhor nesta hora. Glória a Deus. Quando Ele estendeu a sua mão para nós, Ele nos salvou, nos deu direito de vida eterna. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Você pode adorar o Senhor nesta noite, irmãos. Aleluia. A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era cego e desprezível pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, estendeu a sua mão para mim. Adora Ele! Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Aleluia! Agora me regozijo desde que eu aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Aleluia! Quando Jesus estendeu a sua Aleluia, exalte o nome santo do Senhor nesta noite. Amém. Aleluia. Vamos louvar só com mais ainda. Eu venho te falar de um Deus tremendo nesta noite. Amém? Se você quer dar glória a Deus nesta noite. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Eu venho te falar de um Deus tremendo. A igreja de pé. Ele está onde? Ele está em cima do céu.
esforçado, trazido a nossa irmã Vanderlina, recebeu a irmã Vanderlina em casa, tem sido uma bênção. Deus abençoe, irmã Maria. Meus irmãos, pela manhã foi uma bênção, né? Jesus batizou com o Espírito Santo, mas quero dizer às pessoas, né, que foi batizada com o Espírito Santo, que você deu um passo, né? Agora tem os dons. Quando eu recebi o batismo com o Espírito Santo, eu almejei tanto o dom de interpretação, né, que eu orava, né, tanto pedindo a Deus, até quando um dia eu menos esperava, né, Deus usou de misericórdia, e aí alguém estava falando em línguas e eu pude entender aquela mensagem. E eu fiquei assim tão maravilhado com a grandeza de Deus, que à noite eu não conseguia dormir. Aquilo parecia que eu estava vendo o outro lado do universo. Então, porque hoje tem uns batismos com o Espírito Santo que as pessoas não continuam falando línguas estranhas. Se você é batizado, você tem que falar línguas. Se você não é batizado e não está falando, você foi batizado. O nosso objetivo aqui, meus irmãos, é conscientizar a igreja. Porque, por exemplo, aqui tem as irmãs, os obreiros, que Deus tem usado na obra. Os missionários, o missionário Pacheco, outros Deus usa na palavra. E nós, eu quero dizer assim, toda igreja não é apenas espectador. Não, você não é apenas um acompanhante, você é membro do corpo de Cristo. Você tem que pensar naquela palavra que Jesus diz assim, ó, eu vos chamei, nomeei, quer dizer, dei nome. Não foi vocês que me escolhessem, mas eu escolhi a vós. Olha ao redor os milhões de pessoas. Jesus te chamou, te escolheu. Aleluia! Não foi vocês que me escolheram, mas eu escolhi a vós. E vos dei nome para que vás e deis fruto. E o vosso fruto permaneça. Então, você pode dar um fruto. Você é membro do corpo de Cristo. Se o Espírito Santo está na sua vida, alguma coisa vai acontecer. Então, não são só esses aqui, né, os obreiros, os missionários. Você pode ser uma bênção para alguém. Deus quer usar você também a favor de alguém, porque você é membro do corpo. E eu quero convidar a nossa irmã Joana. Vou dar uns minutinhos para a irmã Joana contar algumas experiências. Quer ficar ali, minha querida? Ficar mais à vontade. Glória a Deus, aleluia. Jesus, Deus maravilhoso, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Nessa oportunidade, eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Quero agradecer o pastor Jorge pela oportunidade. É um prazer rever aí o pastor Pacheco. Deus te abençoe, te recompense. Missionária Wanda, Deus te abençoe. E os demais obreiros que estão aqui nesta noite. E toda a igreja do Senhor. E eu quero agradecer a Deus pela vida da missionária Denise. Eu era nova convertida. Não esperava ser, eu vim aqui hoje, mas é o Espírito Santo que opera todas as coisas. 15 para 5 eu já ia me preparar para tomar um banho e ela me ligou. E aí eu comecei conversando com ela e contando as experiências da obra missionária e falei com ela desse trabalho aqui. E ela veio, mas eu não sabia que o Espírito Santo ia me trazer à memória algumas coisas. Não ia falar isso, mas o Senhor me fez lembrar. Eu era nova convertida. No grupo de oração da casa da irmã Noemi, foi a quem me ganhou para Jesus. Orou por mim durante 4 anos.
E ali tinha um grupo de oração, um círculo de oração todos os dias. Eu trabalhava na empresa Telebahia, e lá o meu trabalho era até às 17h30. Eu saía de lá e vinha para este culto, assim que o Senhor fez uma obra na minha vida. E ali conheci a missionária Denise. Ela tinha vindo de Natal, ela e outra irmã. A irmã era bem grande, ela essa altura aí. E eu achei a coisa mais linda. As duas missionárias estavam ali. E foi a primeira vez que eu ouvi o hino da harpa. E elas louvavam o hino da harpa. E começavam a contar as experiências. Elas diziam: olha, o Senhor nos trouxe de Natal para fazer a obra aqui em Guanambi. Então eu achei uma experiência maravilhosa. E eu não sabia que o meu chamado também era de missionária para a obra do Senhor. E hoje eu vinha contando para ela do trabalho de missões, ainda comentei: olha, irmã, a gente foi em Brotas de Macaúba semana passada visitar um missionário. Falei de uma visita que a gente foi nas Agrovilas, visitar um pastor, uma obra. Falei da escola de missões e comecei falando com ela sem perceber, né, o que o Espírito de Deus estava trabalhando. Por isso que a obra do Senhor tem fruto. Então ali, enquanto ela estava trazendo a palavra naquele grupo de oração, falando de Jesus, falando de missões, o Espírito Santo já estava começando a trabalhar na minha vida. Só que a gente não tem noção o que Deus vai fazer enquanto você ganha uma alma para Cristo. E quando eu aceitei Jesus, eu me lembro, foi uma oração, Dona Noêmia sempre fazia oração pela minha vida. E eu fui nesse ciclo de oração e ela me disse no final: Joana, você não quer entregar a vida para Jesus? E eu disse assim para ela: Dona Noêmia, na hora que eu tomar uma decisão, é para ficar. Eu era espírito. E Deus fez a obra. Eu já tenho mais de 20 anos nos caminhos do Senhor. E eu posso dizer, Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. E a irmã Elisa é parte desse projeto. Muito nos ajudou em oração na nossa caminhada. A irmã Lurdinha, que também fazia parte daquele grupo de oração. E eu me lembro que eu vinha do trabalho para esse ciclo de oração. Voltava à noite para a igreja, eu congregava, aceitei Jesus, congregava na igreja presbiteriana. Depois voltava de novo para a casa da irmã Noêmia, tinha outra oração lá à noite. Quando não era lá, era nos montes. Então, com quem te acompanha vai definir a tua história com Cristo. Então essas pessoas deixaram grandes legados na minha vida. E o Senhor me deu força para acompanhar, para que eu fosse trabalhado no meu caráter. E hoje eu estou aqui contando das maravilhas, irmã Denise, que Deus te abençoe, te recompense. Eu sei que muito você tem feito para a obra e está reservado o galardão. Porque aleluia! O nosso Deus, Ele é fiel. E eu vou deixar aqui o versículo. O irmão, o presbítero Jorge me falou para falar de plantação de igreja. Mas o Espírito Santo trouxe esse momento. E no capítulo 8, Lucas diz assim: e aconteceu depois disso, que andava de cidade em cidade, de aldeias em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidade. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com as suas fazendas. Então aqui nós podemos ver que o mestre, ele saía de aldeia em aldeia, de casa em casa, pregando a respeito do Evangelho. E nesse congresso o tema é para receber poder
nós vamos receber esse poder que Jesus nos dá, que batiza com o Espírito Santo, mas é para a gente ser o que? Testemunha, testemunhar daquilo que temos visto e daquilo que o Senhor já tem feito nas nossas vidas. Então, o ID, como nós temos aprendido, como a palavra nos ensina, é para todos nós. Nós podemos começar assim um trabalho, né? Nós tivemos a oportunidade de começar um trabalho que começou com o culto nos lares, o presbítero Leandro está aqui, né? Começou ali também, lembra? Lá no sítio, né? Fazer um trabalho, você ficou um tempo lá também, depois o pastor te chamou para vir, foi lá para o Novo Horizonte ou foi para o Alto Caiçara, Sol Nascente, estava lá também a irmã Silvana, alguns irmãos do Novo Horizonte, começamos um trabalho ali com os cultos na casa, e sempre que chegava nas casas tinha crianças, tinha muitas crianças. Aí Deus nos deu a direção para começar a escola bíblica com criança, quando o grupo de crianças louvou aqui, esse louvor. Eu me lembro que o congresso que teve na sede, a irmã Abigail nos deu os louvores. Eu não sabia por onde começar. Mas ela me deu esse louvor, né? Quem anda na luz. E o outro de Jericó, Deus forte como Jeová, numa outra que eu conheço. E eu não sabia por onde começar com aquelas 31 crianças. E ali comecei ensaiando e no dia a irmã Abigail pôde ir. Quando ela chegou, as crianças já estavam tudo cantando. Eu falei, irmã Abigail, eu não sei. Ela, mas você ensinou as crianças? Eu falei, ensinei, mas é melhor você ir lá. Quando ela chegou, os meninos cantando do jeitinho que foi. Então, quem dá essa ferramenta é o Senhor. Os hinos da harpa, eu tirava xerox, todo pequenininho, entregava aquele povo. Também não sabia cantar, não escutou. Porque quem opera mesmo é o Espírito Santo. E ali com aquelas crianças, tinha os cultos, e a escolinha bíblica com aquelas crianças, e para mim ali era uma maravilha. Um dia eu estava fazendo seminário, o meu professor me chamou e falou, Joana, você tem que decidir. Ou você fica no seminário ou você fica com essas suas crianças. Porque eu ficava com as crianças sexta-feira à noite até 7h40. Depois eu ia para a aula, eu já perdi a primeira aula. Eu vi o professor me chamou no canto para mim escolher. Aí eu chamei, foi Silvana para ficar lá com essas crianças, ela ficou e eu ia no sábado. Então plantamos a igreja ali, começou como? Com as crianças, dando aula para as crianças. Depois o Senhor foi dando direção para começar um trabalho com os adultos, né? Então, para se plantar a igreja, comece com criança. Você pode começar também com culto nas casas. Começamos lá no sítio, no quilômetro 15 também foi, com culto na roça, na casa. Nos chamaram para um culto, a família aceitou Jesus, e ali a gente começou um culto toda quinta-feira. 5 deficientes naquela casa, e toda quinta a gente estava ali com o ensino para os adultos e o ensino também para os deficientes, né? Até que o Senhor deu a igreja, e está lá a igreja, quilômetro 15, para a honra e glória do nome do Senhor, né? Tudo é para a honra e glória do Senhor. Então começou como? Fazendo culto, toda quinta tinha aquele culto. Mas o Espírito Santo é quem trabalha, é Deus que vai dando a estratégia e vai levantando as pessoas para ajudar. Ninguém faz a obra só. Você só começa e Deus traz as pessoas para te ajudar. Na Goa da Pedra, o irmão nos convidou para fazer uma visita lá. Tinha uma obra lá, estava parada há mais de 3 anos a igreja. A gente foi fazer a visita. Fomos com o pastor Augusto, né? A gente visitou aquele lugar. Depois fazemos a proposta para a igreja, a compra ali do templo. Não deu certo comprar, mas a gente não parou de orar e continuamos orando. Aí a gente marcou um trabalho com os alunos de missões ali, foi fazer evangelismo naquele lugar. E para nossa surpresa, o missionário que tinha vindo, o Emanuel, o presbítero Emanuel, passou por irmã Joana, ele vai ficar naquele trabalho lá. Então você começa e Deus prepara tudo. Quem prepara a cena é o Senhor.
É Deus que prepara, irmãos. Então, nós precisamos nos dispor, né? Esse momento aqui, eu ouvi o pastor Pacheco falar, é mais um despertamento para a gente. A gente foi agora em Brotas de Macaúbas, e nós chegamos lá, fomos para os povoados fazer visita. Irmão, o missionário vai longe para fazer o culto em uma casa. Tem uma família lá, quase 15, 20 quilômetros. Aí ele chega lá, reúne a família, canta um hino, um louvor, uma palavra, sai ali, a gente não sabe a semente que Deus está plantando naquele lugar. Cansativo é, mas é recompensador. É prazeroso você ir fazer a obra do Senhor. Então, nos povoados, quantas famílias aqui tem parentes que estão no sítio, não é isso? Então, comece esse trabalho na roça onde você está, no sítio onde você está. Vai ter sempre alguém esperando que a mensagem seja levada. Eu conheci uma colega e ela me disse que a irmã Celeste mora perto da casa da mulher. Inclusive, o Senhor faleceu. Foi no salão todo sábado. Eu perguntava: como está seu pai? Estava com câncer. Aí a gente marcou para fazer a visita nessa casa, quase em frente. Eu disse que é perto da sua casa, irmã Celeste. Eu não me lembro o nome do Senhor agora. E a gente foi para essa visita. A moça me pegou um dia, era 12:30. Ela passou lá na Garecopa, eu fui com ela, deixei o horário do almoço. E quando eu cheguei lá, fui levar mensagem. Esse homem estava com câncer na garganta. Inclusive, quando eu voltei, eu não consegui almoçar, porque falei: meu Deus, a gente às vezes não agradece porque a gente tem como comer, né? E aquele homem, ele sem poder alimentar. E ali eu falando de Jesus para aquele homem, eu estava orando para que Deus curasse também. Mas aprove ao Senhor todas as coisas. Jesus não curou a enfermidade, mas curou a alma, curou o espírito daquele homem. E aquele homem partiu com Cristo. A filha dele me falou que no dia da partida dele, um dia antes, que ele falou assim: vai atrás daquela moça, vai lá falar com ela para vir aqui. Só que eles não conseguiram falar comigo. Mas a gente já tinha ido, já tinha aquele trabalho que a gente faz, livro a palavra. Eu falei dos céus para ele. E ele estava ali muito ruim, a Clélia inclusive foi, conheceu. E ali eu falei com ele de algo mais excelente, que é os céus. E Jesus poderia não curar ele daquela enfermidade, mas poderia ter algo melhor para ele. E aquele homem aceitou Jesus, e com poucos dias aquele homem, o Senhor recolheu. Então vamos nos despertar para fazer a obra do Senhor. Hoje eu estou encerrando. Hoje a gente estava na aula, e o professor que estava dando aula para jovens, eu também dou aula para jovens, estava falando sobre santidade. A marca do crente é santidade. E ali, na hora que o professor estava falando, né, na questão da obra, do ir, de fazer a obra do Senhor, e quantas vezes a gente tem negligenciado. E aí foi rápido uma visão. Eu ainda comentei, parecia algo em 3D, aquela visão rápida e chegar. Eu vi assim um ser enorme e uma bandeja grande, e dentro da bandeja tinha várias recompensas. E ali eu entendi assim, que tudo aquilo ali é das obras que deixamos de fazer, que a gente não vai receber. Está reservado para receber, mas é para aqueles que vão fazer. E ali eu comecei a chorar, eu falei: Senhor, quantas coisas eu já deixei de fazer. E quando a gente chega lá, então não vamos chegar de mãos vazias. Vamos esforçar para a gente fazer o IT. Você começa levando a palavra, você faz uma visita. Daqui a pouco você convida alguém para ir naquele lugar. Daqui a pouco eu estou fazendo um culto ali. Daqui a pouco já tem uma igreja ali. E você não sabe o que Deus vai fazer naquele lugar. Você só foi o canal, só foi a voz que clama. Porque quem opera mesmo é o Espírito de Deus. Arabaxandereia, então nós estamos na última hora da igreja. E nós precisamos nos despertar. Desperta do que dormes. Porque Jesus está voltando e muitas vidas ao nosso lado está para sempre. Então vamos pedir
pedir ao Senhor para nos sacudir no final desse congresso, para que a gente saia com estratégia para ganhar almas para o Senhor. Amém? E para finalizar, a gente está começando a terceira turma da Escola de Missões. Se alguém tiver interesse, nos procura no final. Deus abençoe. Obrigada, pastor Jorge, pela oportunidade. Ô Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, nós vamos colocar de pé, nós já tivemos a participação da nossa irmã Medina, mas ela vai vir fazer oração para a gente poder contribuir. A nossa irmã Keila vai louvar a Deus com hino e nós vamos contribuir com nossos Deus de oferta, com essa compreensão dos irmãos, que a gente tem alguma despesa, festa, sempre gera despesa. Nossa irmã Medina, vem cá, olha aí. Cabeçal da igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, eu quero, antes de orar, eu quero agradecer primeiramente a Deus, ao pastor Ananias, ao irmão Jorge, ao pastor Jorge dessa igreja, à irmã Silvana, a irmã Maria e todos os irmãos que têm me recebido aqui de uma forma especial. Gostaria de ficar, irmão, mas não posso. Tenho que partir amanhã, se Deus quiser, estarei voltando no campo missionário, né? A irmã Joana já falou. Que maravilha, irmãos. Ó, muito obrigada. Continue contribuindo com a obra missionária, viu, irmãos? Porque a sua recompensa vem das mãos do Senhor. Deus abençoe o irmão Rogério também ali, né? Abençoadora. Oremos, Senhor, te agradeço, Pai, por essa oportunidade gloriosa que o Senhor tem nos dado. Abençoa esta obra, abençoa, Pai, o campo de Guanabi. Abençoa os irmãos que têm contribuído com seus dízimos, suas ofertas. Continua multiplicando as bênçãos na vida dos teus servos. Seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Nossa irmã Keila louvando a Deus, mas a irmã Vangelina vai voltar aqui ainda, viu? No dia que vir, vamos aproveitar demais ainda. Cumprimento a igreja com o Senhor. Nós estamos louvando ao Senhor comigo, que a igreja possa louvar e agradecer o nome de Deus comigo. Bem mais que as forças, bem mais que tudo.
Senhor Jesus? Amém. Bom é nós estarmos na casa do nosso Deus, sermos gratos a Ele por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas e melhor ainda é estarmos em dias de festa, né? Podemos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, parabenizar aqui esta congregação por mais um aniversário. Deus continue instrumentalizando a cada um dos irmãos aqui desta congregação, neste bairro, sendo bênção de salvação, de libertação na vida desses moradores. Louvo também a Deus pela vida do pastor Jorge, pela confiança, pelo convite, e a todos de uma forma especial. Temos aqui a honra de rever tantas ilustres presenças que, se tratando desse tema aqui, tem muito mais bagagem e mais condições para poder falar, mas pela bondade de Deus estamos diante da sua palavra e estamos desejosos para ouvir o que Deus tem para falar para nós. Queridos, por gentileza, abra comigo a sua Bíblia mais uma vez no texto que fora escolhido para tema desta festividade, livro de Atos, capítulo de número 1, versículo de número 8. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo 8. Para ganharmos tempo, a palavra de Deus nos diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Vamos falar mais uma vez o tema dessa festividade? No 3, 1, 2, 3. Não é o texto bíblico, é o tema da festividade. No 3, 1, 2, 3. Espírito Santo, poder para testemunhar. Espírito Santo, o poder para testemunhar. Vamos todos juntos, forte? 1, 2, 3. Espírito Santo, poder para testemunhar. Glória a Deus. Podeis tomar assentos, queridos. Meus amados e queridos irmãos, esse texto que nós lemos nesta noite, que fora escolhido para o tema desta festividade, nós podemos considerar esse texto que ele se enquadra nas últimas palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na terra. Até porque, se nós lermos o versículo seguinte, o versículo de número 9, a palavra de Deus vai nos dizer que Jesus foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu. E ele foi ocultado diante dos olhos dos seus discípulos. E, se tratando das últimas palavras de Jesus aqui na terra, nós precisamos olhar para elas com muito cuidado. Geralmente, as últimas palavras de uma pessoa traz um peso de grande importância daquilo que ele queria comunicar. E nós percebemos que aqui, nessas palavras, Jesus ele está falando para os seus discípulos a expectativa que ele tinha sobre eles após a sua partida. Jesus estava falando: olha, mas recebereis virtude que há de vir sobre vós, a virtude do Espírito Santo. E quando essa virtude vier, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Em outras palavras, Jesus estava falando para os seus discípulos: olha, eu estou partindo, eu estou me ausentando. Mas não é porque eu estou partindo que esse trabalho vai terminar, que o meu reino vai parar de avançar. Pelo contrário, eu confio o avanço desse reino na mão de vocês. Vocês vão dar continuidade. E sabe qual é a expectativa que eu tenho para cada um de vocês acerca do meu reino? Eu quero que vocês sejam minhas testemunhas. Esta é a palavra que sintetiza, resume o que Jesus estava esperando dos seus discípulos. Eu quero que vocês sejam minhas testemunhas. E para nós entendermos o que Jesus esperava dos seus discípulos, nós precisamos compreender o que é ser uma testemunha. Porque Jesus aqui, ele não está inventando e nem criando uma palavra nova. A palavra testemunha já era muito conhecida naqueles dias. A palavra testemunha já era muito familiar aos discípulos, porque esta era uma palavra utilizada principalmente no campo jurídico.
quando tinha um juiz e ele precisava ter certeza de um fato, ele chamava testemunhas. E de acordo com o testemunho dessas pessoas, ficava mais fácil averiguar e entender o que de fato aconteceu. Então, Jesus aqui está pegando emprestado o significado dessa palavra testemunhas, porque na prática, testemunha significa uma pessoa que fala aquilo que ela viu e ouviu. Esse é o significado de testemunha. Alguém que percebeu um fato, alguém que estava presente em um determinado momento, ele viu, ele ouviu, ele percebeu coisas naquele momento e então ele comunica, ele fala aquilo que ele viu e aquilo que ele ouviu. E nós percebemos que os discípulos entenderam muito bem o que Jesus esperava deles. Até porque 10 dias depois, eles estão na festa de Pentecostes. E nós conhecemos muito bem lá em Atos capítulo 2, que um grande derramamento do Espírito Santo vai vir sobre eles. E é nesse momento que eles já aproveitam para obedecer e colocar em prática o que Jesus esperava deles. Porque enquanto todo mundo não estava entendendo o que estava acontecendo com os discípulos, lá em Atos capítulo 2, a palavra de Deus nos diz que Pedro ele se levanta e ele começa a testemunhar. Ele começa a dizer assim: olha, varões israelitas, este homem, Jesus de Nazaré, que esteve entre nós, que por meio deles operou muitos sinais, milagres no nosso meio, esse homem que vocês crucificaram, mas que ao terceiro dia ressuscitou, esse homem, ele é o Messias, esse homem, ele é o Cristo, e nós somos testemunha deles. Nós somos testemunha dele, nós somos testemunha do Cristo, o Nazareno. Nós não estamos falando aqui algo que nós ouvimos outra pessoa falar, não, nós estávamos lá quando ele ressuscitou a Lázaro. Nós estávamos lá quando ele curou o cego Bartimeu. Nós estávamos lá quando ele operou grandes sinais e maravilhas. Nós somos testemunhas. Nós vimos cada passo dele. Nós caminhamos juntamente com ele. Nós estávamos lá quando ele fora preso, quando ele fora crucificado, quando ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele passou 40 dias juntamente conosco. Nós somos testemunhas. E nós estamos falando aqui aquilo que nós vimos e ouvimos. Isso que significa ser testemunha. Mas aí surge uma pergunta: e como é que nós, hoje, cristãos, 2000 anos depois, podemos ser testemunhas de Cristo? Porque quando nós falamos para uma pessoa sobre o Evangelho, quando nós explicamos para uma pessoa, por exemplo, sobre João 3,16, quando abordamos uma pessoa e falamos sobre a morte de Cristo, aquela pessoa que nos ouve, ela sabe muito bem que nós não fomos testemunha daquele fato. A pessoa que hoje nos escuta, ela sabe muito bem que nós não estávamos presentes no dia da morte de Cristo. Nós não estávamos naquele dia quando se percebeu que o túmulo estava vazio. Então, como é que nós hoje, cristãos, em uma geração 2000 anos depois, podemos ser testemunhas de Cristo? E podemos cumprir essa palavra que Ele espera para nós: ser-me-eis testemunhas. E eu creio que a resposta para esta pergunta está exatamente nesse texto que fora escolhido para o tema dessa festividade. Porque Jesus não esperava que os seus discípulos fossem testemunhas no sentido natural, simplesmente alguém que conta o que viu e ouviu de forma natural. Mas antes de dizer ser-me-eis testemunhas, Ele diz: mas recebereis o poder, a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Hoje nós cristãos, 2000 anos depois, sabe como é que nós podemos ser testemunhas de Cristo? Por meio do poder do Espírito Santo nas nossas vidas. Meus irmãos, quando nós paramos para pensar sobre a atuação do Espírito Santo hoje, a Bíblia fala sobre algo extraordinário. O apóstolo Paulo diz que hoje nós estamos naquilo que nós podemos chamar de a dispensação do Espírito. No Antigo Testamento, nós poderíamos chamar de a dispensação do Pai.
Quando Jesus esteve aqui na terra, nós poderíamos chamar de a dispensação do Filho. Mas da ascensão de Cristo até os nossos dias de hoje, nós podemos chamar, e o apóstolo Paulo ele chama, da dispensação do Espírito, do ministério do Espírito, daquele momento onde a atuação do Espírito Santo na vida do crente é algo extraordinário, é algo descomunal, é algo que o capacita para fazer todas as coisas. Perceba que todas as coisas na nossa vida cristã foram pela obra e ação do Espírito Santo. Quando você se converteu, quando você entregou a sua vida para Cristo, você nasceu de novo. Isso só foi possível pelo lavar regenerador do Espírito Santo na sua vida. Quando você precisava se distanciar do mal, se distanciar do pecado, é o Espírito Santo que nos transforma de glória em glória à imagem do Senhor Jesus Cristo. É por isso que ele é chamado de Espírito Santo, porque é ele quem nos santifica. Mas além de nos regenerar, além de nos santificar, é também o Espírito Santo que nos ensina. O apóstolo João, ele fala para os seus ouvintes as seguintes palavras: olha, vocês tendes a unção do Santo. E essa unção do Santo, ela vos ensina em todas as coisas. Feliz é o crente que entendeu e aprendeu que ele tem um professor das Sagradas Escrituras morando dentro do seu coração. E quando ele está lendo e compreendendo mais da Bíblia, ele pode orar e pedir: Espírito Santo, me ensina essa passagem. Abre os meus olhos para compreender o que está escrito na tua palavra. Mas além de nos regenerar, além de nos santificar, além de nos ensinar, é também o Espírito Santo que nos lidera, que nos guia. É Cristo quem vai nos dizer lá no Evangelho de João que aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Feliz é o crente que aprendeu a ser guiado pela liderança do Espírito Santo, que aprendeu a discernir dentro do seu coração a voz do Espírito Santo. Então perceba quanto o Espírito Santo ele age nas nossas vidas. Basicamente tudo na nossa vida cristã é o Espírito Santo fazendo, é o Espírito Santo agindo. E nessa noite eu quero aqui rapidamente falar exatamente sobre isso. Como que o nosso relacionamento com o Espírito Santo, ele nos capacita, ele nos habilita a sermos testemunhas de Cristo, mesmo 2000 anos depois, após o ministério de Cristo aqui na terra. E a primeira coisa que eu queria falar, eu queria dividir aqui em 3 momentos. No primeiro momento, eu queria falar sobre a importância de nós termos experiências com o Espírito Santo. Em um segundo momento, eu quero estar falando sobre a importância de nós contarmos, compartilharmos estas experiências que nós temos com o Espírito Santo. E no terceiro momento, eu quero estar falando sobre o entendimento que quando nós compartilhamos estas experiências, essas pessoas que nos ouvem, elas também poderão experimentar as mesmas experiências que nós tivemos. Então, quando nós falamos sobre testemunhas, a testemunha, primeiramente, ela tem uma experiência. Uma pessoa só é chamada para testemunhar porque ela experimentou algo, porque ela viveu algo, porque ela percebeu algo. Ninguém é chamado para testemunhar se ele está totalmente fora da situação que aconteceu. Da mesma forma, quando Cristo nos chama para sermos testemunha dele, é porque nós temos experiências com ele. Experiências com Deus. E todo cristão deveria entender que não é nada normal vivermos uma vida cristã sem termos experiências com Deus. Eu sei que se por um lado nós não podemos viver baseado em experiências, e tem muita gente que parece que vive assim, apenas quer experiências. Se falar em uma vigília, se falar em um monte, se falar que alguém tem dons, se falar em um congresso, muitas vezes é a primeira da fila. Mas quando tem uma escola bíblica dominical, quando tem um culto de ensino, quando tem qualquer coisa que é para falar da palavra de Deus, muitas vezes não tem o mesmo interesse. Muitas vezes são pessoas que vivem apenas de experiência. E isso não está correto. Isso não está certo, porque experiências por si só não vai sustentar
pessoa na caminhada cristã. A prova disso é o povo de Israel no deserto. Se teve um povo que teve experiências, foi aquele povo, mas muitos pereceram no deserto por incredulidade. A Bíblia fala sobre cidades que Jesus passou e pregou, operou muitos sinais e maravilhas, porém foram cidades incrédulas, cidades que se não permitiram ser transformadas. Então, se por um lado, nenhum cristão deveria viver apenas à base de experiências, mas por outro lado, nenhum cristão deveria se conformar com uma vida cristã sem nenhuma experiência sobrenatural. Porque muita gente, muitas vezes fala, não, eu só preciso da palavra, eu não preciso de experiências. Sim, nós não precisamos de experiências para crer. Mas na medida que nós lemos a Bíblia, a palavra de Deus, na medida que nós entendemos os ensinamentos que Cristo deixa para nós, é inevitável que nós possamos ter experiência com Ele. Porque na medida que nós estamos perto de Deus, a nossa fé ela vai crescendo. E todos nós aqui, nós temos necessidades. E quando nós lemos os ensinamentos de Cristo, nós olhamos e percebemos um Jesus que Ele desejou que nós tivéssemos experiência com Ele. É o mesmo Jesus que ensina parábolas sobre a importância de pedir. Peçam e será dado. Busquem e vocês encontrarão. Batem, a porta será aberta. Jesus vai contar várias parábolas sobre a importância de pedir ao Pai, sobre a importância de buscar de Deus uma intervenção dele. Deus em nenhum momento se ofende quando nós vamos até Ele para pedir algo da sua parte, porque todos nós temos as nossas necessidades, todos nós temos as nossas crises, que nós muitas vezes não temos capacidades por conta própria para resolver, e Deus está lá dos céus, desejoso, querendo intervir, agir nas nossas vidas. É o mesmo Jesus quem disse, olha, se teu filho te pede pão, você não dá pedra. Se teu filho ele te pede algo, você tem o prazer de conceder. Se vós sendo mal sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará o bem àqueles que lhe pedirem. Então, se nós temos necessidades, se nós servimos um Deus que quer suprir e atender essas necessidades, se nós estamos vivendo uma vida cristã sem experiências sobrenaturais com Deus, é sinal que há um inferno. Infelizmente, muitos pais têm percebido seus filhos jovens se perderem, principalmente quando entram na universidade, porque viveram uma vida cristã, muitas vezes de teoria, ou de experiência dos outros. E quando chegam lá, muitas vezes, em um ambiente universitário e se deparam com tantas filosofias anticristãs, não têm condições para rebater e nem têm experiências próprias para se firmar na qual eles estavam enraizados. Porque muitas vezes o ambiente de casa, o ambiente familiar, não se promoveu e não se experimentou e não se teve essas experiências com Deus. Mas quando nós entendemos que nós servimos um Deus que está disposto a nos abençoar, quando nós entendemos que existe um Deus que Ele quer agir nas nossas vidas, nós cada vez mais vamos passar a ter mais experiência com Ele. E talvez nessa noite, Deus te trouxe até aqui para te dizer, para reanimar a sua fé, para te dar um ânimo, para te dar um vigor e para te dizer, olha, eu estou disposto a te abençoar. Eu tenho grandes coisas para realizar na sua vida. Olha, eu sou poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente na sua vida, além do que você pensa, além do que você espera. Eu tenho poder para agir na sua vida. Eu quero fazer de você uma testemunha minha, mas para que você possa testemunhar, primeiro você precisa experimentar. E eu estou desejoso de te abençoar. Mas se por um lado é importante nós temos essas experiências com Deus, por outro lado, a Bíblia deixa claro que Deus ele não quer nos abençoar simplesmente para que essas bênçãos parem em nós, simplesmente para que nós sejamos favorecidos, simplesmente para que nós sejamos agraciados. Mas Deus ele quer intervir na sua vida familiar, na sua saúde, no seu casamento, na sua vida financeira, e Ele espera que você possa contar isso para outras pessoas. É isso que é ser testemunha.
Falar de Jesus e evangelizar não é apenas explicar o plano da salvação para uma pessoa. Não é apenas dizer algo, explicar um versículo bíblico, mas principalmente quando você diz, olha, isso aqui mudou minha vida. Isso aqui fez toda a diferença na minha história. E eu estou te contando não apenas uma teoria que eu ouvi alguém falar, mas de algo que eu experimentei, sobre algo que tem feito toda a diferença na minha vida. Porque tem muito crente que parece que muitas vezes tem receio de compartilhar as bênçãos que Deus tem feito na vida dele. Talvez porque tem medo de atrair pessoas invejosas, ou quem sabe tem medo de ser taxado como orgulhoso espiritualmente falando. E de fato tem pessoas que muitas vezes são inconvenientes na hora de compartilhar suas experiências. Mas não é porque tem pessoas pecando por excesso que nós vamos pecar por falta. Nós precisamos ficar com a palavra de Deus. Se a expectativa de Cristo para nós é ser-me-eis testemunhas, nós vamos ser testemunhas. Nós vamos contar aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Nós vamos dizer para o mundo quão grandes coisas Ele tem realizado nas nossas vidas. Isso fica muito claro no ministério de Cristo. A Bíblia diz que em um certo momento Jesus ele atravessa o mar e ele chega numa cidade, na região de Gadara. E quando ele chega naquela região, tem um homem que está tremendamente possuído por demônios. E a Bíblia diz que Jesus vai dar uma palavra de ordem, aqueles demônios vão sair, aquele homem vai ser liberto. Aquele homem, quando ele fica liberto daquela possessão demoníaca, ele fica muito grato, porque ele estava numa condição aparentemente sem solução. As pessoas olhavam para ele como sem jeito, porque até quando tentavam prendê-lo, acorrentá-lo, as forças que atuavam nele eram tão fortes que ele se livrava dessas correntes. Mas naquela hora ele foi liberto. Jesus o libertou. E ele fica tão grato que ele chega para Jesus e fala assim: olha, a partir de hoje eu quero te acompanhar. A partir de hoje eu quero fazer parte dessa equipe ministerial tua. Por onde o Senhor for, eu quero seguir também. E o que Jesus fala para ele? Não é isso que eu tenho para você. Fica aqui. Fica junto dos teus. Fica junto dos teus parentes. Fica junto das pessoas que conheceram o teu passado. E diga para eles quão grandes coisas Deus fez na sua vida. Conte para eles como Deus teve compaixão de você. Como Deus te libertou. Como Deus fez algo extraordinário. Mostre para eles que você é um novo homem. Testemunho, seja minha testemunha aqui nessa cidade. Irmãos, aquele homem, ele tinha acabado de se converter. Aquele homem, ele ainda não tinha um discipulado. Aquele homem ainda não tinha um curso teológico. Mas ele já foi enviado por Jesus para ser uma testemunha. Porque para ser uma testemunha, tudo que você precisa é de um encontro com Deus, é de uma experiência com Deus, é de encontros marcantes com Ele na sua vida. E isso já é suficiente para você incluir nas suas conversas, no seu local de trabalho, na sua vizinhança, na sua família, o que Deus tem feito na sua vida. Quando Jesus estava conversando com a mulher samaritana, não foi diferente. A princípio parecia uma conversa que ela estava muito resistente. Mas quando Jesus disse assim: vai lá e chama teu marido, ela disse: não tenho marido. Nós conhecemos bem a conversa, o diálogo. Jesus disse: pois já tivesse 5 e o marido que você tem não é o teu marido. Quando ela ouve aquela revelação, ela percebe que ela estava diante de um profeta, de um homem de Deus. E ali ela começa a fazer algumas perguntas e Jesus começa a trazer grandes revelações da sua própria vida, tirar muitas dúvidas sobre o mundo espiritual e por fim Jesus se manifesta para elas: olha, eu sou o Cristo, eu sou o Messias. E a palavra de Deus nos diz que aquela mulher, depois daquela conversa, depois daquela experiência marcante com Deus, ela vai voltar para a sua cidade. E o texto diz que ela nem levou o seu cântaro. Ela tinha ido para o poço buscar água. Ela tinha ido ali
testemunhar. Ela não queria que aquela experiência parasse nela. Ela queria que outras pessoas soubessem o que ela também tinha visto, que experimentasse aquilo que ela também tinha experimentado. Ela deixa o cântaro para lá e vai correndo para a sua cidade e vai dizendo para as pessoas: olha, eu encontrei um homem, esse homem é diferente, ele é o Cristo, ele é o Salvador, ele revelou tudo sobre a minha vida. Venham conhecer esse homem tem palavras de vida eterna. Essas pessoas chegaram, essas pessoas vieram até Cristo. Ela também não tinha um discipulado, ela também não tinha um curso teológico, mas ela entendeu que com o pouco que ela tinha, ela já podia testemunhar dos grandes feitos que Deus fez na vida. Deus está falando conosco aqui nessa noite. Talvez você tenha experimentado grandes intervenções de Deus na sua vida. Mas será que você tem sido testemunha dessas intervenções, dessas experiências que Deus tem feito na sua vida? Será que essas experiências têm sido incluídas nas suas conversas? Será que você tem testemunhado e falado dessas grandes coisas que Deus tem realizado na sua vida? E Deus, nessa noite, Ele está nos chamando para uma capacitação. Quero fazer de você minha testemunha. Eu quero derramar uma graça especial para que você possa transbordar e contar para outros aquilo que eu tenho feito na sua vida. Porque você é geração eleita. Você é sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Sabe para quê? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa. Mas por último, irmãos, depois que nós entendemos a importância de ter experiências com Deus, depois que nós entendemos a importância de contar, testemunhar o que Deus tem feito nas nossas vidas, sabe o que vai acontecer? No momento que você estiver contando o que Deus fez na sua vida para uma pessoa, não é só você que vai ter tido experiências com Deus, mas aquela pessoa que te ouve, por meio da sua vida, ela poderá também ter grandes experiências com Deus. Foi isso que Jesus falou lá em Marcos capítulo 16, versículo 15. Olha, ide, vão, preguem o Evangelho a toda criatura. E quando isso acontecer, os sinais seguirão os que creem. Em meu nome falarão novas línguas, e porão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados, expulsarão demônios. O que Jesus estava dizendo? Olha, quando você for testemunhar, quando você for contar o que eu fiz na tua vida, eu vou junto com você. O texto diz que Jesus ia cooperando com os discípulos por onde eles iam. Jesus ia confirmando com os sinais. No momento que nós decidimos testemunhar, no momento que nós decidimos ir, Jesus diz para nós: eu vou junto com você. E a partir desse momento, não é só você que vai ter experiências comigo, não, mas aquela pessoa que te ouve, aquela pessoa que foi alcançada por esta mensagem, ela também vai ter experiências. Talvez ela vai ter uma enfermidade e vai ser curada. Talvez ela está numa condição de possessão, ela vai ser liberta. Eu vou trazer intervenções na sua vida, porque eu não apenas te chamo para testemunhar, mas eu vou junto com você. Eu derramo uma graça sobre a sua vida, para que por meio do seu testemunho, eu aja na vida dessa pessoa. A gente percebe isso de forma muito clara, irmãos, na vida do discípulo Filipe. Filipe, ele tinha uma sede muito grande pelas coisas espirituais. Quando Jesus chama Filipe, lá no comecinho do ministério de Cristo, pensa num camarada que tinha o desejo de testemunhar. Quando Jesus chama ele para ser o seu discípulo, Filipe chega para um amigo dele e fala assim: rapaz, você precisa conhecer o homem, um camarada diferenciado. Ele é lá de Nazaré. Quando Filipe fala: olha, ele é de Nazaré, Natanael até faz pouco caso. Como é que é? Será que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E Filipe diz assim: ó, vem e veja.
Filipe tinha esse desejo de testemunhar, de compartilhar. Ele foi profundamente tocado em um encontro com Cristo. Ele diz: eu não posso guardar isso para mim. E Natanael, quando tem um encontro com Cristo, também se torna discípulo. E Filipe, ele vai caminhando com Cristo, aprendendo com Cristo. E quando finalmente Cristo sobe aos céus, é assunto aos céus, Filipe continuava com essa mesma chama no seu coração de ser uma testemunha. Filipe, ele continuava com esse mesmo desejo no seu coração. Olha, Jesus passou 3 anos e meio comigo na terra. Eu vi tantas coisas extraordinárias. Eu preciso testemunhar. Foi isso que Jesus esperou de mim. E a palavra de Deus nos diz que lá em Atos capítulo 8, Filipe, ele sai para testemunhar em Samaria. E quando chega lá, Filipe começa a testemunhar sobre Cristo. E enquanto Filipe está testemunhando, sabe o que foi que aconteceu? Os sinais o seguiram. Pessoas eram curadas, pessoas eram libertas. Veio um grande avivamento na cidade de Samaria, porque um homem decidiu testemunhar e o Espírito Santo estava com ele. O avivamento em Samaria foi tão forte que a palavra de Deus nos diz que os apóstolos enviaram os seus 2 principais, Pedro e João, para irem também para Samaria. Mas enquanto Filipe, irmãos, para nós terminarmos, enquanto Filipe está ali testemunhando, pregando em Samaria, a palavra de Deus nos diz que o Espírito Santo o conduz ele para o deserto, vai para o deserto. Talvez pela lógica não fazia sentido nenhum. Ele estava em Samaria, estava acontecendo um grande avivamento naquela cidade, tanta gente para ser cuidada, tanta gente para ser discipulada. O que fazer em um deserto? Mas Filipe obedece aquele comando vindo da parte do Espírito Santo. Ele vai para aquele deserto. Aparentemente não tem ninguém, mas de repente uma carruagem se aproxima. E aquela mesma voz diz: aproxima-se daquela carruagem. E ele começa e ele se aproxima, mesmo sem entender nada, mesmo sem compreender nada. De repente, talvez quando você termina de receber uma experiência, você já está pedindo pela próxima. Você já está buscando a outra. E Deus está olhando para você e dizendo: para quem você vai testemunhar? Para quem você contou o que eu fiz na sua vida? Quem mais vai ser abençoado com essa bênção que você recebeu? E nessa noite Deus está nos chamando para sermos testemunhas, para contarmos as grandes coisas que Ele tem feito nas nossas vidas. E nós podemos ter certeza que quando nós obedecermos este comando, nós vamos experimentar coisas ainda maiores, porque nós temos o Espírito Santo que nos concede poder para testemunhar. Vamos falar com Deus nessa noite. Pai amado, Pai querido, obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado pelo teu Espírito Santo. Pai, nesta noite, Senhor, nós queremos ter mais experiências contigo. Nessa noite, Pai, nós te pedimos, Senhor, derrama uma graça sobrenatural sobre nós. Oh, Senhor amado, queremos ver, Senhor, intervenções, milagres ainda maiores nas nossas vidas. Oh, Senhor amado, não queremos viver uma vida cristã simplesmente teórica, Pai. Não queremos viver uma vida cristã simplesmente de palavras, simplesmente daquilo que ouvimos falar, de experiência dos outros. Queremos ter as nossas próprias experiências contigo. Mas que na medida que nós formos tendo essas experiências, Senhor, que nós possamos compartilhar, que nós possamos transformar, que nós possamos contar, Senhor, para o mundo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nos capacita, Senhor, nos concede poder para testemunhar, para ganhar almas, para sermos instrumento, luz e salvação na vida de outros, Pai. Derrama da tua graça sobre nós, para que por meio da nossa vida muitos possam ver, possam resplandecer a tua luz